que o tema da mensagem hoje é Pedro, um homem transformado por Jesus Cristo. Pedro, um homem transformado por Jesus Cristo. Quantas ministrações a gente já ouviu sobre Pedro, né? Eu já ministrei várias ministrações sobre Pedro. Mas esse homem Pedro, ele era um dos maiores, ele foi um dos maiores apóstolos da Bíblia. Um dos maiores. Mas para ele chegar ao ponto de ser um dos maiores apóstolos da Bíblia, assim como uma pedra lapidada, assim como uma pedra precisava ser moldada, Davi, quando ele foi escolher aquelas 5 pedras lisas no ribeiro, quando ele escolheu aquelas 5 pedras lisas do ribeiro, para poder ir de encontro a Golias, você imagina quanto tempo aquelas pedras, quantos anos, aquelas pedras foram moldadas e lapidadas pela água. Quantos anos foram necessários para tirar as arestas daquelas pedras, para que elas pudessem estar prontinhas, para que fossem pedras eficazes para cumprir o seu propósito. Ou seja, foi uma utilizada, mas outras pedras foram utilizadas, as arestas foram moldadas, a água vinha e tirava aquelas arestas, moldava aquelas pedras, para até chegar o grande dia de Davi poder, direcionado por Deus, escolher as pedras corretas, e dentro das pedras corretas, uma queria ser aquela, queria fazer com que o nome de Deus, o nome do Senhor fosse glorificado. Assim somos nós. Assim somos nós. Nós somos pedras brutas, que devem ser moldadas. E Pedro, cujo nome significa pedra, Cefas, o nome que Jesus deu para ele também significa pedra, algo duro. E uma das características desse homem chamado Pedro era o quê? Inconstância. Era um homem totalmente inconstante, que tem muito, eu tenho muito de Pedro na minha vida. Você com certeza tem muito de Pedro na sua vida. A inconstância. Um homem que precisava estar com a pessoa mais correta do universo, que é Jesus Cristo. Andar com Jesus Cristo. Viver 3 anos e meio com Jesus Cristo, e mesmo assim teve atitude de inconstância. Um homem que passou por tudo o que passou, esteve com Jesus. E nós vamos narrar sobre isso. E lá no final, na hora da prova, ele não passou. Para tirar 10, Pedro, ele não passou. Simão Pedro. Simão significa ouvinte. Dentro dos vários significados que a gente vê, quero trabalhar com esses aqui tão somente. Pedro, ou Cefas, que é a mesma coisa, significa pedra, duro. Algo duro, inconstante, um homem inconstante. E Simão, ouvinte. Um homem que era natural de Betsaida, mas ele tinha uma casa em Cafarnaum, casado, porque Jesus curou a sua sogra. Quando você vê nas narrativas bíblicas, quando cita e enumera os apóstolos, Pedro é sempre citado em primeiro lugar. Não há amparo bíblico nem histórico para dizer que Pedro foi o primeiro Papa de Roma. Não há. Ontem nós tivemos uma ministração maravilhosa lá na nossa sede sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Pastor Anderson Almeida, com excelência, pregou ontem. Quem esteve lá pôde se deliciar de uma palavra maravilhosa. E Romanos, você não vê evidência. Quando Paulo escreve aos Romanos, você vê do primeiro capítulo ao 16º, você não vê em momento nenhum Paulo citando sobre Pedro. Então era impossível Pedro ser um grande líder de Roma, da igreja de Roma, e Paulo não fazer referência a ele na sua epístola aos Romanos. Então não tem amparo bíblico para isso. Mas Pedro era também irmão de André, um dos 3 mais íntimos de Jesus. Jesus, dentre os dos 12, ele escolhe 3, Pedro, Tiago e João. E Pedro era um dos mais íntimos. Jesus, então, ele escolhe os 12, mas ele fala assim, dentro dos 12, eu vou escolher 3. Lógico que tinha João que deitava sobre o peito de Jesus. Mas Pedro era um dos 3, que Jesus falou assim, eu vou ter que ter um tratamento especial com esse homem. Vou ter que ter um tratamento assim, todo especial com esse homem. Pedro era um homem do campo.
um homem do campo, um pescador, não tinha muito estudo, uma pessoa simples, uma pessoa que poderia ser impulsiva, uma pessoa inconstante, duro como uma pedra. Eu tenho muita característica de Pedro. Como eu preciso de Jesus na minha vida. Um homem que a gente imagina que o judeu ele tem essas características. Eu imagino Pedro alto, tudo grande em Pedro, nariz grande, um pezão, um mãozão, um barbão. Eu imagino Pedro assim. Sabe aqueles homens que quando acaba de comer ele tem um guardanapo do lado, ao invés de pegar o guardanapo ele faz assim, ó, ainda limpa na roupa, e tá bom demais. Um homem que eu imagino Pedro mal educado. Eu imagino, pelo que a gente vê na Bíblia, eu não imagino Pedro polido. Imagina um homem que chega ali na portaria, aí a irmãzinha chega assim, Pai Senhor, irmão, seja bem-vindo, todo educado, Pai Senhor, e já vai entrando. Eu imagino Pedro assim, homem bruto, eu imagino Pedro, daquela forma ele faz o que ele quer e ponto final. A minha palavra é uma só e ponto final. Você não tem nada a ver com a minha vida. Se você for dar um conselho, se você for dar uma direção, você não tem nada a ver com a minha vida. Imagina o trabalho que Jesus teve com Pedro no início. Eu imagino isso. Um homem constante, pescador, da roça, bruto, duro, e vai andar com Jesus Cristo, que é a essência do amor. Dois extremos. Pedro evidencia a nossa carne, Jesus evidencia a nossa parte espiritual. Naquela luta constante que nós vivemos, Pedro então, um homem que tinha todas essas características, e mesmo assim foi escolhido por Jesus. Você escolheria Pedro para sua equipe, para andar contigo? Você escolheria Pedro? Imagina Pedro sentado aí do seu lado, aquele homão brabo, ocupa 2 cadeiras com a pernona aberta. Dá licença, irmão. Imagina. E aí os pastores falam assim, vamos ter que selecionar uma equipe. Agora nós temos os pastores junto com os obreiros, os presbíteros, os evangelistas, para a gente poder fazer visitas e tal. Imagina, você escolheria Pedro para andar contigo? Jesus escolheu. Você convidaria Pedro? Se a gente ouvisse uma ministração, falar assim, na igreja tem que ser uma igreja unida, uma igreja que priva pelo amor ao próximo. Você convidaria Pedro, então, falar assim, então vou fazer um jantar lá em casa. Você convidaria Pedro para jantar na sua casa? Aquela cadeira novinha, aqueles pratos, aquela prataria novinha, tudo arrumadinho, aquele homão bruto chegando lá, arrasta a cadeira, não levanta, arrasta a cadeira e senta com o pernão aberto. Aí você começa a colocar comida e vai comendo. Você imagina? Você queria andar com Pedro? Você andaria com Pedro? Um homem constante, bravo. Você andaria com ele? Você seria amigo dele? Você seria amigo de Pedro? Você teria Pedro no seu grupo de WhatsApp? Você teria Pedro? Com certeza, muitos já tinham excluído, né? Das suas redes sociais, Pedro, se fosse nos dias de hoje. Mas olha o que a palavra de Deus fala, e eu gostaria que você abrisse, por favor, em Lucas capítulo 22. Lucas, capítulo 22, verso 31. Assim diz a palavra do Senhor. Disse também o Senhor:
Simão, Simão, ouvinte, pedra, inconstante, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, meu Deus, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Oh, Jesus. Esse homem que achava que já estava pronto, achava que já estava prontinho para morrer, já estava prontinho para dar a vida por Jesus. E quantas vezes nós não achamos isso? Quantas vezes nós não achamos que nós já estamos totalmente lapidados e prontos para pagar um preço por Jesus Cristo? Tem aquela máxima história, não sei se vocês já ouviram várias vezes, mas convém eu até ilustrar, que tinha uma igreja que estava cheinha, lotada. Imagina uma igreja cheia. Aí de repente chegaram uns bandidos com fuzis e começaram a apontar o fuzil na cabeça de cada um. Você crê nesse Jesus? Creio. Está pronto para morrer por ele? Não, então sai daqui. Você crê em Jesus? Creio. Você está pronto para morrer por ele? Estou. Fica aí. Você crê em Jesus? Creio. Está pronto para morrer por ele? Não. Então sai daqui. Aí de repente os bandidos chegaram no pastor e falaram assim: pronto, pastor, limpamos a igreja dos hipócritas, pode continuar o culto. A igreja ficou vazia. Muitas das vezes nós achamos que estamos prontos, mas diante da primeira afronta pelo nome de Jesus, quer seja no nosso trabalho, na nossa família, nós nos furtamos de poder anunciar o nome do nosso Jesus. Eu já fiz isso, me envergonhei, eu já fiz isso, por vergonha, eu já fiz isso. Muitas das vezes nós achamos que estamos prontinhos, e aí vem Jesus e fala assim: você ainda não está totalmente lapidado, você ainda não foi totalmente transformado, eu preciso de ter mais um pouquinho da minha misericórdia e graça sobre a sua vida. Pedro era violento, tudo para Pedro era na peixeira. Se você continuar a leitura, daqui a pouco nós vamos ler, no verso 50, quando Jesus estava sendo entregue, traído por mais um dos seus discípulos, que era Judas, que andou com ele, comeu com ele, foi escolhido por ele. Jesus o amou até o último momento, mas o traiu com um beijo. Jesus estava sendo traído, e aí Pedro vem e puxa a espada e vai lá e zap na orelha de Malco, um militar, para piorar a situação, inconstante. E Jesus fala assim: Pedro, não é assim, Pedro, não é pela espada, eu já ensinei para vocês, Pedro, não é dessa forma. Cristianismo não é isso, Pedro, cristianismo não é isso. Pedro achava que tudo era na base da faca, da espada. Vou resolver na minha força, com as minhas próprias mãos. Tem gente que não carrega uma faca, uma espada na mão, mas carrega na boca, na língua, e mata muito, pior do que quem está com a faca na mão. Dom de língua grande. Dom de língua grande. Fala mais do que não sei o quê. E aquela espadona enorme que vai enfiando e acravejando no coração das pessoas. E vai matando, porque pega o hábito. Isso é hábito, sabia? É hábito. É o hábito da mentira. Eu conheço uma pessoa que a vida dessa pessoa, meu Deus,
Se você assistir os melhores dos filmes hollywoodianos, não se compara a vida dessa pessoa. Ele conhece todos os artistas. Pensa num artista aí, ele conhece. É amigo. É amigo. Pensa numa mulher famosa aí, ele conhece ou já namorou. E fala com convicção. E isso vira hábito, porque a pessoa começa então a mentir, acha normal a mentira, e ela fica cativa à mentira. É hábito. Falar também mal dos outros é hábito. Se você não se policiar e não estiver atento, termina o culto aqui dentro do carro, indo embora, você já começa a falar mal do louvor, da palavra, você começa a falar mal da igreja, e começa a falar mal. E pior, chega em casa, na frente dos filhos. Às vezes o filho não quer vir para a igreja, não é por causa de ataque demoníaco, não, é por causa dos próprios pais. Por que eu vou para aquela igreja? Meu pai e minha mãe só falam mal. E a cama, que é o leito de bênção do casal, muitas das vezes passa a receber o quê? Porções de maldição. Porque antes de dormir, eu não aguento não, deixa eu falar mal daquele pastor Lúcio antes. Não estou me segurando para falar mal do pastor Lúcio antes. E começa a falar, e fala. Cuidado. Cuidado. Jesus fala para Pedro o seguinte, verso 31. Simão, ouvinte, Pedro, pedra, Cefas, pedra, inconstante, você é inconstante, Pedro, mas eu vou te transformar. Você acha que você está pronto, você na sua concepção, você acha que é experimentado e está pronto, mas ainda não está. Eu vou te transformar totalmente, Pedro, porque eu sou Jesus Cristo, eu é quem faço novas todas as coisas. Não há nada impossível para mim. Uma pessoa que se submete a mim, que entrega a sua vida a mim, ela passa a ter uma vida totalmente transformada, Pedro. E se você assim proceder, você será uma nova criatura. Jesus disse também para Pedro: Pedro, Satanás tem tentado te destruir. Satanás tem tentado te destruir, porque você é uma pessoa inconstante. Você, Pedro, tem que policiar muito, porque você acha que você está pronto. E quando você acha que você está pronto, você não se policia, você não vigia. Você acha que você enfrenta tudo e todas as coisas. Você é um super-homem, um super-herói espiritual. Você acha que está prontinho, você acha que é o melhor. Pedro, Satanás tem tentado te destruir, porque você tem atitudes ainda inconstantes. Mas eu roguei ao Pai por ti. Aí você aprende uma lição: o inconstante não completa nada na vida. Nada. Ele começa e não termina. Pastor, conta comigo. Conta comigo no ministério. Não chega nem no final do ano, já abandonou o ministério. Conta comigo para aquela visita. Conta comigo. Aí chega no dia da visita, você liga, a pessoa não atende. Some. Inconstante, não completa nada. Quantas vezes nós não fazemos promessas para Jesus Cristo? Este ano de 2019 vai ser tudo diferente, tudo. Eu vou estar mais íntimo como, vou te buscar como nunca. Acabou o mês de janeiro e nada. O inconstante é aquela pessoa que ele até tem uma vontade de começar algo. Ele tem vontade e vai, mas não foi. Pedro era assim. Às vezes nós somos assim, ou muitas das vezes nós somos assim. E nessa conversa de Jesus com Pedro, Jesus quis dizer para ele o seguinte: Pedro, uma pessoa inconstante é alvo fácil para o diabo. Uma pessoa inconstante, Satanás, 1 Pedro, o próprio Pedro escreveu, 1 Pedro 5,8, olha só, depois ele entendeu. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Falou com experiência própria, com autoridade. Porque o próprio Satanás já esteve cirandando a Pedro para destruir. Cirandando a Pedro para destruir.
O Pedro, quando ele entendeu isso, espera aí, quer dizer então que se eu for inconstante e continuar sendo duro, levando uma vida pensando que eu estou moldado e não deixando o lapidar de Jesus Cristo na minha vida, eu sou alvo do diabo. Foi o que Jesus falou para ele, e ele começou a entender. O que nós aprendemos com a transformação de Pedro? Nós aprendemos que Jesus começou algo maravilhoso na vida de Pedro, e nessa altura da Bíblia, Jesus já estava transformando, estava moldando ainda, no final do moldar, mas ainda não estava completa a obra, tinha muito ainda a ser lapidado na vida de Pedro, mas ele achava que já estava pronto, ele achava que começou a faculdade, primeiro ano, já posso ir para o quinto, já me dá o diploma, já estou pronto, já estou prontinho para formar. Não é assim. Na vida espiritual também não é assim. Você precisa a cada dia aprender, e a cada dia você precisa ter um coração aberto, um coração sensível. Irmãos, independente de quem estiver pregando, eu aprendi isso. Independente de quem estiver pregando, pega aí uma pessoa inexperiente para pregar, qualquer um, e sobe aqui. Ele está sendo boca de Deus na minha vida, nem que seja uma palavra, uma frase, eu vou aprender naquela noite e vou levar para a minha vida. Eu sou assim, porque eu aprendi. Mas não, a pessoa, se não tiver uma homilética, uma linha teológica, um sermão expositivo textual, ela já fica lá com o coração totalmente fechado, porque acha o quê? Que é superior e que está pronto. Já fecha o coração. Dependendo do louvor, talvez se der uma desafinada, acabou o louvor. Tudo que foi feito, tudo que foi cantado, acabou, não presta, por causa daquela desafinada. E acha que é superior. Quantas vezes nós não somos assim? A gente já pré-julga, porque a gente acha que já merece o diploma. Pedro achava. Jesus fala para ele: Pedro, Simão, Simão, olha a transformação de Jesus. Simão, Simão, ouvinte, eu vou te transformar totalmente. Você vai ser uma pessoa totalmente diferente, porque você caiu nas minhas mãos. Eu vou te envolver, Pedro. Eu vou te dominar, Pedro. Eu vou te transformar. Você vai estar, Pedro, totalmente dependente da minha vida, porque eu sou Jesus Cristo. Verso 32, meu Deus, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, apacenta teus irmãos, confirma teus irmãos. Meu Deus, 3 anos e meio, imagine, 3 anos e meio andando com Jesus Cristo. Se você voltar lá em Lucas capítulo 9, na mesma evangelho, houve o comissionamento dos 12. Eles voltaram felizes, porque tinham expulsado demônio, realizado cura, feito maravilhas. 3 anos e meio andando com Jesus Cristo. Pedro achando que estava pronto para morrer por ele. Pedro achando que estava pronto para entregar a vida por Jesus Cristo. Aí de repente Jesus Cristo fala para ele assim: Pedro, vem cá, Pedro, quando tu te converteres. Imagina se Jesus Cristo falasse isso para mim hoje. Imagina, pastores, com a nossa bagagem teológica, com as nossas experiências. Imagina você, que acha que você é aquele crentão que está pronto, é aquele crentão que está prontinho para receber o diploma, que está experimentado, com toda a sua experiência, bagagem. Jesus chegasse para você e falasse assim: quando tu te converteres, porque você ainda não é convertido. Ele estava falando para um apóstolo. Quando você se converter, Pedro, apacenta seus irmãos. Sabe quem eram os irmãos? Os outros 11. Apacenta seus irmãos.
Sabe por quê que Jesus estava querendo dizer? Para ele apacentar os irmãos? Porque Jesus já sabia que os apóstolos iriam também negá-lo. Jesus sabia que ele iria para a cruz, humanamente falando, sozinho. Todos aqueles que ele ensinou o caminho correto, do amor ao próximo, todos aqueles que estiveram com ele, comendo, bebendo, dormindo, andando, evangelizando, aprendendo, iriam abandoná-lo. O próprio Pedro, nós cantamos aqui agora, João 6,68, né? Para onde iremos nós? João 6,68. João 6,66, João 6,66, começa falando que os discípulos, Jesus estava falando uma palavra dura, João capítulo 6, que ele era o pão, e ele começa a falar. E aí os discípulos o abandonaram. Aí Jesus olha, imagina, a igreja cheia, era a igreja de Jesus, lotada. Aí Jesus vem dar uma palavra dura. E as pessoas não estavam prontas para ouvir. O que eles fizeram? Sair da igreja. João 6, a partir do verso 66. Aí Jesus vira para os 12 e fala assim: vós também ireis? Aí Pedro vira para Jesus e fala assim: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Eu imagino o coração de Jesus ali, falando: é verdade que eu tenho a palavra de vida eterna, Pedro, mas eu sei para onde vocês vão. Vocês vão me abandonar. Eu sei que vocês vão me abandonar. Eu sei, Pedro. Imagina, Mateus capítulo 26, verso 56, narrando a mesma porção. A Bíblia diz que todos os apóstolos fugiram. Todos fugiram. Jesus ficou só. Quando tu te converteres, Pedro, eles ainda não tinham compreendido o poder da transformação da vida de Jesus, de vidas, o poder de transformação de vidas feita por Jesus. Jesus os escolheu. Jesus os escolheu, mas eles ainda não tinham escolhido Jesus. Entende a diferença? Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi vós. Mas chega um momento da sua vida que você tem que fazer a opção por Jesus Cristo. Você tem que tomar uma decisão. Você tem que se decidir. Isso se chama conversão. Quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa verdadeiramente se converte, sempre com letras garrafais, sempre tem que ter transformação de caráter. Sempre tem que ter transformação de caráter. 100%, pastor? Não. Você começa um processo de eliminação da prática do pecado. Então você vai a cada dia eliminando aquelas práticas abomináveis da sua vida, com o referencial de quem? De Jesus Cristo, que esteve aqui, assim como ele ensinou para os apóstolos ensinaram para os seus discípulos, os discípulos para os outros discípulos, e assim chega até os dias de hoje. E a palavra é o nosso referencial, para que nós busquemos o referencial de Jesus, para que cheguemos à estatura de varão perfeito. Quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, é como se Ele pegasse, sabe quando a gente estudava antigamente, hoje é difícil, quase não se escreve nas escolas, mas antigamente a gente pegava aquele caderno, e aí terminava um ano, sobrava aquele tantão de página em branco, porque você tinha às vezes mudado o caderno, mas essas páginas aqui estão todas escritas. Essa é a sua vida, essa é a sua vida, tudo que você fez, não importa o que você fez, não importa, Jesus não coloca na balança se você pecou mais ou pecou menos, não importa. Muitas pessoas não compreendem isso, acham que precisam primeiro ir lá e mudar o seu caráter, mudar a sua vida primeiro para ir para Jesus. Nunca vai conseguir, porque quando uma pessoa se converte, o Espírito Santo de Deus entra naquela vida, e o Espírito Santo de Deus começa então como uma sirene policial, começa então a alertar: você não pode mais falar isso, você não pode mais ver isso,
Você não pode mais ouvir isso. Você não pode mais estar neste lugar. Você não pode mais praticar isso. E você começa então a eliminar essas práticas da sua vida. Você tira essas páginas escritas. Deus tira essas páginas escritas. É como se Ele rasgasse. Pronto. Você morreu. Não existe mais. Agora, em mim, você é uma nova criatura. A sua vida começa a ser escrita agora nas páginas novas. O que passou é passado. Só que tem um detalhe: essas páginas novas serão escritas com a tinta um pouquinho diferente. A tinta que você vai escrever essas páginas, ela não tem a cor preta, não tem uma cor azul. É uma tinta que tem uma cor vermelha. Porque essa tinta, ela vem através do meu sangue derramado lá na cruz do Calvário. O que eu fiz lá na cruz do Calvário é Jesus falando. O que eu fiz lá na cruz do Calvário é o que faz com que você tenha, a partir de hoje, uma nova vida. E ela vai sendo escrita, moldada através da palavra do Senhor, que é a nossa constituição, para que adentremos um dia no reino celestial, que é a Nova Jerusalém, que é a eternidade junta com Deus lá no céu. Isso é conversão. Muitas pessoas estão na igreja, não faltam cultos, mas não mudaram absolutamente nada no seu coração, nada. Saiu daqui da igreja, já coloca no carro, saiu da igreja, num culto abençoado como esse, quando dá partida no carro, automático já entra as músicas no pendrive, e são só músicas mundanas. Chega em casa, o pastor alertou, 19ª edição do, não vou nem falar o significado, um programa que passa aí, tem crente que não perdeu nenhuma edição, sabe, pastor, sabe o nome de todos os participantes, mas pergunta para ele o nome dos 12 apóstolos, não sabe, não perde um. Mas fala para ele vir, fica até tarde às vezes assistindo, mas fala para ele vir para a escola bíblica dominical. Não, sempre tem um justificativo, porque é para Deus, sempre tem uma desculpa para Deus. Não se converteram. Tem gente que está na igreja e não muda caráter. Eu conheço pessoas assim. Se você for para uma churrascaria, amém, é bom, não é? A pessoa se assenta, a primeira coisa que ela pede, cerveja, e diz que é crente. E chega um momento que no início tem até vergonha, mas daqui a pouco passa a ser normal. E pior, compartilha nas redes sociais. Eu tenho uma característica, pode ser meu parente, se eu ver bebida próximo, eu nem curti, eu curto, porque eu estou concordando. Curtir é o amém. Você está dando amém para aqui. Sabia? Quando você curte isso, você está falando amém, assim seja. Eu não concordo com isso, porque eu já estive lá. Eu sei como que é, eu já estive lá. Tem gente que acha que é convertido, mas já estamos em fevereiro, nem abriu a Bíblia fora da igreja, em casa, acha que é convertido. Não lê Bíblia, não vem para os cultos, quando vem, fica disperso, doido para ir embora logo, mal abandona o WhatsApp, porque não consegue trocar o WhatsApp. Oh Deus, é mais valoroso o WhatsApp do que Deus. Imagina, Jesus Cristo é menos importante do que o WhatsApp. Meu Deus. Tem pessoas que acham que são convertidos, plena convicção, acham que estão prontos, assim como Pedro achava. Estou pronto para morrer por Jesus, estou prontinho para morrer por Jesus. E aí os pastores pregam, fazem um apelo, eu vou lá na frente, coisa nenhuma. O que vão pensar de mim? Quanto tempo eu tenho na igreja? O que vai pensar de mim?
está mais preocupado com o que o irmão do lado, ou da frente ou de trás, vai pensar dele, do que o próprio Jesus Cristo pensa dele. Porque Jesus está sondando, Jesus Cristo está olhando, o Espírito Santo está olhando, falando assim: será que hoje, diante de tudo que eu tenho te alertado, será que hoje você vai tomar uma posição e hoje você vai se converter de verdade? Mas não. Passa a oportunidade, a unção do Senhor é evidenciada nos cultos, Deus se faz presente, que a pessoa não se entrega para Jesus Cristo. Jesus Cristo fala hoje, assim como ele falou para Pedro: se você não se converter, não será continuada a obra na sua vida. Se você não se converter, não será continuada a obra na sua vida. Pedro, quando tu te converteres, apacenta seus irmãos. Você tem um chamado, Pedro. Você tem um chamado. Mas você só vai exercer esse chamado se você se converter verdadeiramente. Pesado, né? Jesus Cristo provou para Pedro. Jesus Cristo provou para Pedro. Você não se preocupa não, Pedro, porque você acha que o jugo é pesado? Você acha que o jugo é pesado? Mas não. Comigo, estando comigo através do Espírito Santo, você consegue vencer, passa a ser leve. Muitas pessoas fazem discipulado, início da vida cristã, vem até aqui à frente, faz discipulado. Aí quando chega no momento de confirmar a sua decisão pública por Jesus Cristo, ela fala assim: eu não estou preparada ainda para ser batizado. Eu já fui professor de discipulado. Isso somos nós, inconstantes, seres humanos. A gente acha que está pronto, a gente acha que merece todas as promessas do Senhor, todas as promessas bíblicas, a gente acha que merece. A gente acha que merece, porque nós somos doutrinados por um evangelho semeado por aí, que não vem do céu e não está na minha Bíblia, de barganha. Barganha não, porque barganha você tem que dar algo em troca, não é? Você tem que dar algo em troca. Um evangelho só do vem a nós. Você vai para a igreja sempre com uma intenção: eu só dizimo se eu receber algo. Se não tiver algo em troca, não conte comigo como dizimista. É assim que a maioria das pessoas são. Pedro, a natureza de Pedro está em nós. Nós temos muito de Pedro. Quando tu te converteres, quando você mudar os valores do seu coração, quando você entender que conversão, mesmo com luta, eu estou falando aqui, não é, olha, é com luta mesmo. É aquela situação que você hoje peca, tem a Bíblia como referencial, 1 João 2,1, filhinhos, digo isso para que não pequeis. O propósito é que vocês não pequem, vírgula, mas se pecares, está tudo terminado não. Tendes advogado junto a Deus, Cristo Jesus, o justo. O propósito é que você não peque. Mas se você pecar, 1 João capítulo 1, verso 8, aí vai para o 9, e você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para você vos perdoar de todo pecado, te livrar de toda condenação. Você precisa ter um coração convertido. Seu coração precisa ter valores conforme a palavra do Senhor, pelo menos tendo esse referencial, e lutando a cada dia contra o pecado. Não achar normal o pecado, nunca achar normal o pecado, porque quem acha normal o pecado é porque não se converteu. No verso 33, Jesus ensinando para ele, verso 33, quando Pedro fala assim: o Senhor falou para eu me converter, mas eu acho que eu sou convertido, eu tenho plena convicção que eu sou convertido, eu acho até, Jesus, que eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Mais uma característica do inconstante, aquela característica da autoconfiança. Acho que Pedro naquele momento falou assim: pronto, Jesus não sondou meu coração. Acho que Jesus agora errou. Pela primeira vez na vida, agora pronto. Acho que agora, João, Tiago, acho que agora Jesus errou. Eu tenho certeza que Jesus errou. Agora Jesus errou, porque eu tenho plena convicção de que eu estou pronto para morrer por Ele.
Eu sei que eu posso morrer por Ele, tenho plena convicção. Autoconfiança. Quantas promessas nós não fizemos para Jesus e não cumprimos? É por isso que a Bíblia fala, é melhor que você não vote, porque se você votar, você tem que cumprir. É melhor que não vote. Esse Pedro que falou que estava pronto para morrer, lá do verso 54 até o verso 62, ele nega Jesus. Ele nega Jesus. Ele falou que ia morrer. Ele falou que estava pronto para ser entregue, ir para a prisão. Ele nega. E Mateus 26, 58 fala que Pedro seguia de longe. Pedro seguia de longe. Quantas vezes nós não seguimos Jesus de longe? Quantas vezes nós estamos dentro da própria igreja, estamos seguindo Jesus de longe, servindo a Jesus de longe? Quantas vezes nós não seguimos um Jesus que nós nem ao menos fazemos questão de ter intimidade com Ele? Quantas vezes? É a natureza de Pedro que está em nós. Nós precisamos mudar isso. No verso 34, Jesus fala assim, ó: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Sabe o que Jesus quis demonstrar aqui? Jesus quis demonstrar para Pedro, apesar dele ter a sua autoconfiança, apesar dele ser inconstante, apesar de Satanás ter requerido peneirar Pedro, Jesus quis demonstrar que Jesus é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Ele conhece tudo, tudo. Jesus conhece tudo. Jesus quis dizer para ele: Pedro, eu te conheço, Pedro. Sabe o que eu quero te dizer, Pedro? Pedro, foi eu que te fiz. Eu que te fiz, então eu te conheço. Apesar de você não se conhecer, eu te conheço. Eu conheço cada fio do seu cabelo, Pedro. Cada célula do seu corpo, Pedro, eu conheço. Sabe por quê? Porque foi eu que te fiz. E tem mais, Pedro. O galo que vai cantar foi eu que fiz também. Eu que fiz, porque eu sou o Senhor de todas as coisas. E tem mais, Pedro. O horário certo de você me negar, e o horário certo do galo cantar, eu também sei, porque eu sou o Senhor também do tempo. E eu sei que está tudo determinado para acontecer conforme a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque eu sou Jesus Cristo. Ele quis dizer isso. Quis dizer. Olha. João capítulo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo é quem? Jesus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Pedro, eu conheço tudo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Jesus quis dizer para ele. E aqui a gente, correndo mais um pouquinho, a gente vai para o verso 54. Dá uma olhadinha aí no verso 54 de Lucas 22. Então, prendendo-o, levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passava quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Que dor no coração de Jesus Cristo. Que dor no coração de Jesus Cristo. Andou com aqueles homens, ensinou aqueles homens. Um o trai, outro nega 3 vezes.
os outros abandonam, um foge nu, e Jesus agora está só. Jesus agora está só. É igualzinho, você imagina, mãe, você cria aquele filho que às vezes você quase perde na gravidez, e só você sabe como você lutou para aquele filho, que foi até desenganado pelo médico, e aquele filho sobrevive. Você dá de tudo para aquele filho, ele cresce, vai para a escola, e aí você fala assim: meu filho esqueceu a merenda, vou lá levar a merenda. E aí quando você chega perto dos amiguinhos, dos coleguinhas do seu filho, e fala filho, ele olha para você e fala assim: quem é você? Não te conheço não. Mas filho, te conheço não. Quem é essa mulher? Não te conheço não, por vergonha. É a mesma coisa. Imagina, pai, a dor, aquele sentimento. Jesus teve de ter sido negado. E aí o galo canta. Na vida de Pedro, sabe o que significa o galo cantar? E todos nós temos que passar por este momento. No verso 61, o galo cantou. No verso 60, sabe o que significa na vida de Pedro? Significou na vida de Pedro, e nós temos que ter esse momento. Peniel. Peniel. Nós temos que ter um momento de Peniel na nossa vida. Nós temos que passar por um momento de Peniel na nossa vida. É aquele momento que você fica face a face com o Senhor. Pedro teve, porque o galo cantou, e imediatamente, se você verificar, verso 61, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Peniel, face a face. Você acha que você está pronto, aí de repente você nega, você trai a Jesus. Aí chega Jesus e olha no seu olho. Peniel, face a face, cara a cara com o Senhor. Jesus provavelmente estava diante de Anás e Caifás. Provavelmente. Alguns filmes relatam que diferente, mas provavelmente Jesus estava diante de Anás e Caifás. Provavelmente. E aí quando o galo canta e acontece aquilo, Jesus olha e há uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas. Várias pessoas com o nome de Pedro, várias. Mas Jesus olha para um só Pedro. Porque era esse que Jesus tinha o propósito de transformar naquele momento. O galo canta. Aí Jesus, na sua onisciência, por ser Deus, ele fala: pronto, eu estou aqui todo esbofeteado, pronto para ir para a cruz. Mas chegou o momento de eu fazer uma obra maravilhosa na vida de uma pessoa. Chegou o momento para eu fazer uma transformação no coração de uma pessoa. E Jesus então olha para Pedro. Jesus olha para Pedro, e aquele homem inconstante, Jesus fala: no olhar, você está sendo transformado por mim agora. A partir de agora, o inconstante, o duro, começa a se transformar num servo. O duro, o inconstante, começa a ser moldado por mim. Começa a ser transformado. Sabe o que aconteceu com Pedro agora? Verso 62. Pedro chora amargamente. Será que foi aqui que ele se converteu? Será que foi esse momento da conversão? Foi nesse momento que Pedro se converteu? O inferno, com certeza, que cirandava Pedro. O inferno, olha a guerra espiritual. No momento que Pedro olha para Jesus Cristo, Jesus olha para Pedro, tem aquele olhar cruzado. Pedro, então, o que eu fiz? E vem tudo na mente de Pedro, no coração de Pedro. Eu falei que não ia trair. O que eu estou fazendo? 3 vezes eu estou negando ele. 3 vezes eu estou negando ele. O que eu fiz? Eu achei que eu estava pronto, eu achei que eu era convertido. Com certeza veio o diabo e falou: pronto, é o que eu queria. E veio um bombardeio na mente, no coração de Pedro, de acusação. Está vendo? Você traiu o seu mestre. Está vendo? Você negou o seu Jesus. E Pedro com certeza entrou numa guerra espiritual gigantesca. Se você for lá em João 18, 26, que relata essa mesma porção de que Pedro negou, uma das pessoas que fala assim: você estava lá mesmo, sabe quem era? Parente de Malco, o que Pedro tinha cortado a orelha. Falou assim: eu te vi lá, o dedão apontado, eu te vi lá, você estava lá, você cortou a orelha do meu parente, eu te vi lá, e agora vem negar, você estava lá dando uma de machão, e agora vem negar o seu Deus?
o inferno começou a acusar Pedro. Mas sabe por que ele não foi peneirado? Sabe por quê? Jesus tinha intercedido por ele, rogado ao Pai por ele. Jesus já tinha intercedido por ele. Jesus já tinha feito uma obra e coberto a vida de Pedro. E Satanás não tinha mais poder para tocar nele. Pedro chorou e seguiu o seu rumo. Jesus foi para a cruz. Sabe para quê? Para dar para Pedro e para nós. Dá para Pedro e para nós a possibilidade do perdão, a possibilidade da salvação eterna, a possibilidade de passarmos a ter a cura por nossas emoções. Lá em João 20, acontece a ressurreição. Lá em João 20, no verso 2, Maria Madalena, ela vai no sepulcro, e quando ela vê que não está lá mais Jesus, Maria Madalena sai correndo e ela vai em quem? Pedro. Imagina, um homem traiu, chorou amargamente, como estava a mente dele, o coração, imagina. Vai para Pedro. Quando ela falou para Pedro que Jesus não estava lá, Pedro saiu correndo junto com João. Isso está no verso 3. Pedro saiu junto com João. Aí dentro daquela imaginação que eu tenho, que Pedro era altão, João passou na frente. O outro discípulo, o discípulo que João está narrando, era ele próprio. E Pedro ficou para trás. No verso 4 fala que Pedro ficou para trás. Mas só que João para na porta do sepulcro e vê os lençóis e não entra. Pedro imediatamente entra e vê aqueles lençóis. Imagina o coração de Pedro agora. E aí Jesus vem, aparece para os discípulos. Jesus aparece para os discípulos. Imagina o coração de Pedro agora vendo Jesus ressurreto. Tudo que passou na vida daquele homem, agora ele está vendo Jesus ressurreto. Que amor é esse? Desse Jesus. Que amor é esse? Ensinou tudo para os discípulos. Ensinou tudo. Curou lá a orelha de Malco quando Pedro cortou. Era escuro. Imagina como deve ter saído sangue para tudo quanto é lado. Aquela orelha, que tem muito vaso aqui. Vem Jesus no amor dele e cura. Pedro, não é assim, Pedro. Ensinou muitas lições para Pedro. Mas isso aqui é a outra pregação. As lições que Pedro aprendeu de Jesus Cristo. Lá em João 21, Pedro ainda tenta retroceder, o último capítulo dos evangelhos. Pedro ainda tenta retroceder e vai pescar, levando consigo outros 7 discípulos. Mas Jesus aparece de novo para interceder por Pedro, e agora Jesus vai tratá-lo, falando: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. E Jesus completa a obra falando assim: apacenta as ovelhas. Aquilo que Jesus tinha falado para ele: quando tu te converteres, apacenta seus irmãos. Agora Pedro já está num nível mais avançado. Jesus fala assim: agora Pedro, você está pronto para ser comissionado, você está pronto para ser constituído como pastor. E eu te pergunto: você constituiria como pastor uma pessoa que te negou? É o amor de Jesus. Você daria autoridade a uma pessoa que tinha acabado de te negar? Às vezes fala mal do irmão e acabou. Belém, Belém, nunca mais ficar de bem. Acabou. Isso não é cristianismo. Fique de pé no nome de Jesus. Atos capítulo 2. Os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Os apóstolos foram cheios no Pentecoste. Aproximadamente 53 dias depois. Aproximadamente. Esse Pedro, que era inconstante, que achava que estava pronto para morrer, nega Jesus. E depois de toda a obra maravilhosa de Jesus na vida dele, agora ele faz uma pregação. Porque ele foi constituído como pastor. E nessa pregação dele, aproximadamente 3.000 vidas se convertem. Sabe por que elas se converteram? Porque estavam diante de um homem convertido, que foi transformado por Jesus Cristo. A obra foi feita no coração de Pedro. A transformação aconteceu no coração de Pedro. E não é diferente de Jesus. Hebreus 13:8. Ele era o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele quer transformar a minha vida
Ele quer transformar a sua vida no nome de Jesus. O ministério de louvor, eu peço aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Entrem com a porção, feche os teus olhos e logo em seguida eu estarei orando com você. Feche teus olhos, começa a pensar na sua vida neste momento, nas suas atitudes, na sua conversão, na sua natureza. E Deus com certeza está falando contigo. Está em tuas mãos de amor, e eu sou teu. Eu sou teu. O teu nome bendirei, e em algo amarei, e eu sou Feche teus olhos em nome de Jesus Cristo. Oh, Deus, que amor é esse? Mesmo a gente não merecendo, mesmo nós não sendo dignos, o Senhor foi obediente até a cruz, passou por tudo aquilo por cada um de nós, para que nós pudéssemos ter uma vida totalmente entregue nas suas mãos. E mesmo assim a gente insiste em querer ter a nossa vida antiga de volta. Oh Deus, perdoa-nos nessa noite, livra-nos, ó Pai, porque quando nós assim procedemos, nós somos alvos fáceis nas mãos do diabo. E muitas das vezes nós estamos mais próximos de Satanás do que do Deus vivo. Oh Deus, tenha misericórdia de nós.